Tito 1, de 5 a 9. Juntos. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Encontramos nessa passagem instruções de Paulo a Tito. Paulo, ele estava em Creta e foi para um outro lugar. Essa igreja ainda não estava totalmente formada, e aqui ele dá então instruções a Tito a respeito da eleição dos presbíteros, dos líderes que iriam continuar, conduzir no caminho. E ele traz aqui então uma lista de algumas qualidades. Mais importante delas, no versículo 9, quando diz apegado à palavra, porque havia muita perseguição ao evangelho, à palavra de Deus, e eles tinham que ser firmes em relação ao que falavam, ao que ensinavam, para combater aquelas heresias que estavam por lá. Nós percebemos que sempre, quando nós olhamos para a igreja que é especial aos olhos de Deus, a igreja que é luz para o mundo, nós olhamos para a igreja e podemos ver a grande necessidade que essa igreja realmente seja luz. O evangelho que nós conhecemos é algo maravilhoso. Paulo começa se apresentando aqui, dizendo que ele é apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, na esperança da vida com Deus. Então, essa mensagem que nós transmitimos, salvação, ela é uma mensagem que precisa ser levada a sério. E aí implica então em buscarmos essas qualidades como servos de Deus. Aqui, principalmente, os líderes são chamados a serem irrepreensíveis. É assim que começa o versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E nós temos aqui uma lista. Eu gostaria de destacar que está no nosso boletim a palavra não arrogante. É indispensável que o bispo seja não arrogante. Entre tantas qualidades, uma delas, como as outras são importantes, uma delas importante é o não arrogante. Acredito que todos nós sabemos o que é uma pessoa arrogante. A definição vem do arrogante, do arrogar, de achar que é alguém acima dos outros, atribuir privilégio. E o líder, ele tem que servir, ele tem que ser humilde. Um líder, ele não é sozinho, ele não foi eleito para mandar nos outros, mas para, junto com outros também, comandar a igreja do Senhor Jesus, para agradar a Deus, fazendo conforme o pensamento que Deus coloca no coração de cada um dos membros, cada um de nós como membros de Deus. Todos somos igreja, e Deus coloca cada um de nós essa sabedoria, o discernimento das coisas. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não é
uma igreja que tem um líder que é, vamos dizer assim, o tirano, ou aquele que manda, ou aquele que arroga, aquele que decide todas as coisas, e os demais membros simplesmente obedecem, vão seguir. O líder falou, está certo. A igreja do Senhor Jesus não é assim. Nós somos um povo organizado, um corpo que precisa de líderes, mas esses líderes não podem ser assim arrogantes. Arrogante, um indivíduo altivo, pretensioso, teimoso, aquele que pensa que só ele tem razão, que ele nunca erra, e quando ele é convencido por outros que deve fazer alguma coisa diferente, ele sempre tem a frase: mas eu acho que a melhor maneira de resolvermos o assunto não é assim, né? Ou seja, a melhor maneira de resolver o assunto é do jeito que eu penso. Então nós precisamos pensar, né, em tomar cuidado com isso, com todo tipo de arrogância. Nós precisamos tomar cuidado para que não estejamos também elegendo pessoas assim. Às vezes essa pessoa se destaca, e por ela se destacar, que fulano é líder, então vamos colocá-lo, né? Depois você coloca sobre a sua liderança uma pessoa que realmente é líder, mas tem que ser do jeito dele, não pode ser diferente. Essa palavra não arrogante, ela aparece apenas mais uma vez no Novo Testamento, em 2 Pedro 2,10, que dá para a gente ter uma visão mais ampla, no sentido de que aqui é o extremo arrogante. Então aqui se trata de falsos mestres, e aqui diz o seguinte: que eles seguirão as suas práticas libertinas, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes. Então você pode identificar um líder assim, aquela pessoa que tem sob o seu comando uma denominação, e somente ela que tem a razão. Geralmente essa é uma pessoa que visa o lucro, né? Não está querendo agradar a Deus, mas está querendo ter uma igreja como se fosse uma empresa, a sua empresa, e ele lidera aquela igreja, e ele é assim atrevido, arrogante, sempre falando palavras de vaidade, não quer ser submisso a nada. Então nós temos que tomar cuidado. É claro que isso aqui, como eu disse, é um perfil extremo, mas devagarzinho, se nós não cuidarmos, nós vamos pensar, né, em querer liderar, agir sempre do nosso jeito. Que Deus nos abençoe, nós possamos ter líderes, presbíteros, diáconos, e cada um de nós possamos lembrar que nós somos servos. Servo não é arrogante. Servo, ele, mais do que preocupado com a sua vontade, com a sua forma de pensar, ele se preocupa em servir, em fazer da melhor forma, que possa servir a igreja do Senhor Jesus, que possa fazer com que mais pessoas possam ser assim beneficiadas, né? Não é um líder que faz alguma coisa para beneficiar a sua vontade, mas para beneficiar a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, agradecidos, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, a sua eleição, abençoando, ó Pai, os nossos líderes e aqueles que porventura venham a ser eleitos, para que, ó Deus, sejam homens sérios, homens de Deus, homens irrepreensíveis, no sentido de que possam dar um bom testemunho, para assim, ó Deus, transmitir a tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, no entendimento da tua palavra, no conhecimento do Senhor, para que possamos levar a outros sabedoria, possamos combater as falsas ideias, as falsas denominações, ó Deus, os costumes que não são de acordo com a tua palavra. Obrigado por essa manhã, pela bênção de estarmos aqui juntos como povo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.